O evangelho de hoje nos fala sobre o poder de Jesus de dar a vida. Ele nos ensina que quem crê na sua palavra já passou da morte para a vida. Mas o que isso significa na prática? Como que a gente pode viver essa vida nova que Jesus nos promete? Para nos ajudar a pensar sobre isso, vou receber aqui no estúdio hoje o irmão Michael Goulart. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilker. Tomar nosso café mais uma vez aqui. Pode ficar à vontade, irmão. Servir aqui o cafezinho para o senhor. Você de casa, aproveite também. Vá lá na cozinha, busque rapidinho o seu café para que a gente comece aqui o nosso bate-papo. Começar o nosso dia bem, né? Começar o nosso dia com bastante energia. E o evangelho de hoje faz uma revelação profunda, né, sobre a identidade de Jesus. Ele não apenas segue o Pai, mas tem o poder de dar a vida e trazer a ressurreição. Jesus nos ensina que quem ouve sua palavra e crê já passou da morte para a vida. Isso significa que o reino de Deus não é algo apenas futuro, mas uma realidade que podemos experimentar agora. Eu quero entender, irmão, o que significa passar da morte para a vida ainda aqui nesse mundo. O evangelho de hoje nos inspira e nos ajuda a partir do ensinamento de Jesus, porque Jesus, junto aos judeus, e os judeus tentam, naquela experiência de Jesus, colocá-lo à prova em muitas situações. Ontem nós acompanhamos os judeus que perseguiam Jesus quando ele fazia o milagre, a cura no sábado. E hoje nós acompanhamos e o início do evangelho vai dizer: meu Pai trabalha, eu também trabalho. E esse é um convite que Jesus faz para todos nós, a implantação do reino de Deus aqui. A experiência do Pai nos é apresentada em Jesus Cristo. Então, o verbo de Deus, e é assim que nós chamamos Jesus aí, quando nós pegamos a narrativa da palavra de Deus, ele é a palavra do Pai, ele é o verbo do Pai. Ele é aquele que vem para nos mostrar o rosto do Pai eterno, aquele que nos ama, que nos cria, e mostrar para as pessoas uma nova forma de Deus. Então é muito bonito, porque é a experiência de Jesus nos ajudando a perceber o amor do Pai eterno para com todos nós. Perfeito. Então, o que está dizendo é que a gente pode experimentar desse amor, experimentar dessa vida aqui na nossa terra. E o que significa a morte no contexto desse evangelho de hoje? Jesus nos convida a morrer para certas realidades que todos nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas vezes nos identificamos. Então, o convite que ele faz para todos nós é que possamos morrer para o pecado, para as dificuldades que temos na nossa vida, para que possamos renascer no amor do Pai eterno. É um convite do Evangelho e a experiência do reino de Deus, que também é trazida para nós dentro desse contexto, é viver aqui na terra, viver nesse momento, a experiência que um dia todos nós viveremos no reino celeste, no reino de Deus, onde todos nós caminhamos. E o que significa dizer que quem crê em mim não será condenado? Como que Jesus, que é amor, como que Deus, que é amor, pode condenar alguém? Como que a gente pode interpretar isso? A condenação, ela é quando nós, filhos e filhas amadas de Deus, quando nós que podemos acolher o amor de Deus, optamos em não ter esse amor. Então, a condenação, ela não vem de Deus para conosco, é sim quando nós, filhos amados de Deus, nos fechamos ao amor de Deus, optamos em não aceitar e não viver a palavra de Deus, em virar as costas para tudo aquilo que Deus nos chama e nos ensina. Então, quando Jesus, dentro deste contexto, ele nos chama a essa reflexão, ele está nos dizendo que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, acompanhar essa palavra, nos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos abrir para experimentar esse amor. Essa condenação, ela está muito ligada a, de fato, um fechamento do nosso coração para a experiência do amor de Deus. Perfeito. Então é uma escolha nossa, né? Mais uma vez a gente cai naquele assunto que a gente tratou ontem aqui com o padre Jadeilson, né? Apesar de Deus ser todo-poderoso, Ele escolhe nos deixar livres. E nós somos livres, inclusive, para optar por não amá-lo. Exatamente. E está aí a condenação que está tratando nesse evangelho. Exatamente, exatamente. E assim, é bonito perceber a forma como Cristo nos apresenta o rosto de Deus, o rosto misericordioso,
o rosto de Deus. E ali nós estamos falando de um contexto em que Jesus apresenta o Pai, né, o seu Pai, para os judeus. Ele tenta trazer essa experiência, tenta mostrar para aquele povo como é de fato a experiência do amor de Deus, porque Jesus vem à Terra exatamente para isso, para dizer de Deus, para mostrar o que é Deus, quem é Deus e como nós, seres humanos, fomos criados, amados e seremos salvos também em Deus. Perfeito. E do que se trata essa vida eterna segundo a igreja? A gente trata muito sobre isso e fala pouco, né, sobre o que significa essa vida eterna. Nós somos povo de Deus e já aqui na Terra experimentamos o amor de Deus cotidianamente dentro da nossa família, mas também na nossa comunidade igreja. Então, nós precisamos já agora começar a viver a vida que um dia será eterna. Nós, povo de Deus, nós quando nos reunimos em comunidade, juntos refletimos sobre a palavra de Deus, experimentamos o amor de Deus e começamos a viver hoje, agora, na nossa história, a vida eterna que acontecerá sempre no reino. Então, todos nós, enquanto igreja, enquanto família, e a igreja é isso, a igreja é povo de Deus, a igreja é o povo que acredita, que celebra, que vive, que sofre, que passa por dificuldades, mas que juntos realizam uma grande missão, que é de fato essa experiência. Então, a vida eterna, que já começa agora, ela é a experiência do céu trazida para a nossa realidade, para que juntos, enquanto família, enquanto povo de Deus, consigamos percorrer esse caminho. Perfeito. Então quer dizer que eu não preciso esperar para a vida eterna começar após a morte. A gente tem que começar essa vida eterna agora. O céu começa aqui, o céu começa hoje, o céu começa agora dentro da nossa vida, junto aos nossos, e nós não podemos correr o risco de achar que simplesmente a experiência do amor e do perdão e daquilo que se trata no sentido de condenação acontecerá na nossa morte ou quando nós deixarmos essa terra. Não, pelo contrário. Todos os dias nós somos convidados a experimentar o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco, para que juntos nós consigamos percorrer esse itinerário que é fazer o caminho do céu, começando agora, mas seguindo a nossa vida. Perfeito. E como que a gente faz para viver como quem já passou da morte para a vida? Como que eu começo hoje, por exemplo, a mudar minhas atitudes? Que tipo de práticas se espera para que a gente alcance isso que é desejo de Jesus? É importante dizer que, apesar de tamanho amor e de tanta busca, todos nós somos pecadores e é natural que o pecado ele esteja presente na nossa realidade. Porém, o pecado, ele não pode ser a nossa última palavra. Ele não pode nos guiar. Nós precisamos todos os dias viver a experiência da conversão, do cuidado, da atenção. É experimentando esse amor, é experimentando a nossa fragilidade humana, natural, que nós juntos conseguimos fazer esse caminho e percorrer esse itinerário. Então, cada um de nós precisa se abrir à experiência de conversão, a uma experiência que Deus nos chama a viver. E, por exemplo, neste tempo agora, a Quaresma, já aí próximos da Semana Santa, nós somos convidados a experimentar de modo muito prático o amor de Deus que se manifesta a todos nós cristãos que buscamos, que vivemos, que queremos todos os dias aprender de Jesus, a viver esse amor de Jesus, para que juntos transformemos, a começar pela nossa realidade pequena, a nossa realidade família, também ampliando isso para a nossa realidade igreja e com certeza essa ampliação ela se torna mundo, porque quando todos nós abraçamos esse projeto, e é este o grande sonho de Deus, é que todos nós estejamos juntos, guiados por esse amor, fazendo da humanidade uma humanidade que juntas buscam o amor de Deus. Muito bem. E o que significa fazer a vontade do Pai? E como que eu posso fazer isso hoje? Como que eu sei qual que é o projeto de Deus para a minha vida? Porque ele tem um plano diferente para cada um, né? O plano de Deus para a vida do Senhor não é o mesmo plano de Deus para a minha vida. É sempre um discernimento que cada um de nós, cristãos, precisamos ter dentro da nossa vida. Deus espera de nós o melhor de nós.
Então, cada um precisa, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, a partir da sua experiência de oração, a partir da sua abertura para com o amor de Deus, entender qual realidade ou quais realidades Deus espera da sua vida, daquilo que você consegue e pode oferecer a partir de você enquanto ser humano. Então, todos nós precisamos buscar entender e discernir no nosso coração, porque assim, não existe uma resposta pronta. Deus não vai descer aqui e vai te dizer, eu quero que você faça isso. Não funciona assim. Senão a gente nascia com bilhete, né? Exatamente. Escrito lá tudo que era pra gente fazer. Precisamos todos os dias nos abrir à experiência de Deus, à experiência do cuidado, à experiência da conversão e discernir no nosso coração. Agora, uma coisa precisa estar clara dentro de toda a nossa vida. Deus espera de nós o melhor de nós. Muito bem, todo mundo pode entregar algo de bom, né? Independentemente de onde está, independente da idade que tem, todo mundo pode entregar algo de bom para o próximo e acho que essa é a forma mais óbvia da gente seguir a vontade de Deus, né? Fazer algo pelo outro, acho que assim a gente está manifestando aquilo que Deus quer na nossa vida. E lá no fundo, todo mundo sabe, né? O que Deus espera. A santidade, muitas vezes, e às vezes nós cometemos um grande erro de achar que a santidade ela está muito distante ou ela está nos outros, e não. A santidade ela precisa começar em nós, na nossa vida, nas nossas escolhas, e a partir de nós, mas para os outros, em função dos outros, ajudando as outras pessoas. Ninguém é santo para si mesmo, ninguém se converte para si mesmo, ninguém tem a resposta de tudo para si mesmo. Nós somos para o outro, Deus nos cria para que juntos consigamos fazer um caminho em comunhão, em comunidade, e a igreja nos ajuda muito nisso, ela nos orienta. Por isso tão importante, por exemplo, as práticas religiosas, as orações que a igreja nos ajuda e nos indica, especialmente agora neste tempo, as celebrações que nós somos convidados a viver pessoalmente, mas também em comunidade, as celebrações sempre que vamos, né, aos domingos, às igrejas, tudo isso faz com que juntos, em comunidade, busquemos essa prática da santidade. Então não precisamos esperar algo extraordinário, né? Jesus, inclusive, vem com a sua simplicidade nos ensinar que é nas coisas mais simples que Deus se manifesta na nossa vida, né? Nós podemos experimentar Deus e é muito bonito quando a gente recorda aí até da palavra, quando se espera as grandes experiências de Deus e Deus se manifesta de uma maneira muito, muito sóbria. Sutil, às vezes. Exatamente. E assim, podemos experimentar Deus desta forma, de uma maneira muito afável, porque Deus é amor, porque Deus nos ama, porque Ele nos chama, e nós precisamos todos os dias nos abrir, porque claro, Deus, Ele entra na nossa vida, no nosso cotidiano, quando nós damos abertura para que isso aconteça. E qual que é o papel da igreja nessa nossa caminhada a viver essa vida nova? A igreja, ela nos ajuda a viver a nossa vida enquanto cristãos, aqueles que buscam o amor de Deus enquanto batizados. Nós sempre, na nossa vida, em todas as nossas realidades, nós estamos caminhando junto ao céu. Então a igreja, ela é um instrumento que nos ajuda a nos aproximar do amor de Deus. E nós, cristãos, buscamos todos os dias na nossa vida experimentar esse amor em comunidade, experimentar esse amor a partir da prática da fé. E juntos nós fazemos este caminho e percorremos esse itinerário. Perfeito. Tenho aqui a palavra do dia, vamos sortear, quero ver qual que é a palavra que o senhor vai tirar aí dessa caixa para nós. Lembrando que tem a ver sempre com o assunto que estamos tratando aqui hoje, tem a ver com o evangelho do dia. Qual que é a palavra? Trabalho de Deus. Perfeito. Que reflexão a gente pode fazer a respeito dessa palavra no contexto do evangelho de hoje? Nós, no início do evangelho, Jesus vai dizer, meu Pai trabalha, eu também trabalho. E esse com certeza é um chamado que nós precisamos ter na nossa vida, de entendendo a palavra de Deus, acolhendo a palavra de Deus, manifestar na nossa vida, na nossa humanidade, a vontade de Deus. Todos nós precisamos transformar
as nossas realidades, a nossa vida de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Por isso, hoje, ouvindo esse evangelho, inspirados por essa palavra, precisamos buscar esta prática de viver a vontade de Deus e de transformar a nossa humanidade. Maravilha, irmão. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo aqui tomar esse café junto com a gente, refletir sobre a palavra de Deus, como é importante, né, a gente começar o dia dessa forma. Agradeço. Muito Volte obrigado. mais vezes. Obrigado. Tá bom?